tenha fé. Tá aí, ó. O amazonense está acostumado a comer peixe. Tambaqui, pacu, jaraqui e todos os peixes que deram. Aí me vem um peixe lá de São Paulo e acha que vai ganhar aqui dentro? Dificilmente vai ganhar. Nós somos do Amazonas e peixe faz parte da nossa culinária. Agora, que vem aquela mucura aqui dentro pra gente engolir de novo e depois vem aquele urubu. Aqui é Manaus, aqui é Amazonas. Respeita a nossa história. Fala, nação, vocês viram aí a chegada do Lohan na Cidade de Deus, ovacionado, realmente é de arrepiar, né? Um moleque que é cria da Cidade de Deus, hoje em dia volta como rei para sua comunidade. E também a gente vai falar desse diretor, né, que foi afastado do Amazonas após falar que ia devorar o urubu lá em Manaus, né? Eu acho que subiu muito a cabeça a vitória deles em cima do Santos, mas a gente tem que ter alerta, porque o Amazonas não é um time bobo. E a gente vai falar, lógico, sobre essa partidaça do Lohan, uma bela partida também do Gerson, Cebolinha jogou bem, De La Cruz sempre jogando o fino do futebol e o Rossi fechando o gol do Flamengo. A gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Corinthians, mandamos 2-0 para cima dos gambás. Vamos falar sobre o mercado da bola. Vitor Roque pintando no Flamengo nesse meio do ano, existe sim essa possibilidade. A gente vai explanar ela para os senhores e a nação rubro-negra, né? Fez aquele protesto do Ninho do Urubu, deu aquela cheirada de cangote ali nos jogadores, jogou pipoca e parece que surtiu efeito. Será que o craque do jogo foi a nação rubro-negra? Porque os jogadores tiveram uma movimentação como há muito tempo a gente não via dentro de campo. Então, essas e outras vocês encontram agora na Fala Geral TV. Mas antes disso, por favor, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Pô, maneiríssimo, né, cara? A gente vê o Lohan chegando na Cidade de Deus, festejado pra caramba, como a gente viu no começo do vídeo, e ele merece. É um moleque que tá correndo atrás pra caramba. Falei essa semana com vocês que ele se mudou pro lado do CT, do Ninho do Urubu, montou uma academia, tem ali um personal particular, um nutricionista, um fisioterapeuta, tem uma equipe com ele para que ele consiga desenvolver o seu melhor futebol dentro de campo, e é isso que ele tá conseguindo fazer. Galera, o moleque tem só 17 anos e mandou um deixa comigo que eu resolvo. Colocou a bola debaixo do braço e destruiu o time do Corinthians. O que ele fez dentro de campo são coisas ali que jogadores mais velhos geralmente fazem, jogadores mais maduros, mais experientes. Largar a bola na hora correta, não prender, dar passes, fazer gols, estar bem posicionado, orientar os seus colegas, são coisas de jogadores mais experientes. O moleque tem só 17 anos. Era para ele estar nesse time do Felipe Luiz, mas o moleque já pulou o Sub-17, pulou o Sub-20 e agora tem grandes chances de, no futuro próximo, ser titular do time do Flamengo, porque pelo futebol que o Lohan jogou, vai ser difícil tirar ele. E olha que ele estava no lugar do Arrascaeta. Que partida que o moleque fez. Merece mesmo ser ovacionado pela nação rubro-negra, que continue nos próximos jogos focado e fazendo esse futebol que encanta os rubro-negros. É muito legal mesmo a gente ver o Lohan bem posicionado no segundo gol, deu só um tapinha, mas na maioria do jogo, mesmo quando ele não tinha posse da bola, era marcação cerrada, era observação ali nos contra-ataques, estar bem posicionado. Muito legal, cara, muito legal a gente ver essa movimentação do Lohan, ver que tá dando certo, ver a dupla que ele fez com o Gerson, que foi uma boa dupla, né? O Flamengo fez uma partida boa, conseguiu finalizar bem, né? Fazer os gols, as oportunidades que surgiram, o Flamengo conseguiu aproveitar. E olha que o goleiro do Corinthians agarrou muito, cara. Se não fosse o goleiro do Corinthians, seria uma goleada no Maracanã. O goleiro Rossi também fez alguns milagres, a gente tem que lembrar bem, tiveram bolas ali de puro reflexo. Segundo tempo ele fez pelo menos 2 defesas ali dificílimas. Então temos que exaltar aí, ó, o goleiro Rossi, o De La Cruz, que sempre joga pra caramba, tá? Nessa partida aí a gente pode destacar 4 jogadores do Flamengo: o Gerson, o De La Cruz, o Rossi e principalmente o Lohan, que depois dessa partida aí a Europa vai ficar mais de olho ainda. E lembrando, galera, ele vai completar 18 anos no meio do ano, ele tem contrato somente até o final de 2025, com um valor de multa de mais ou menos 270 milhões de reais, e o Flamengo tá tentando renovar contrato com o atleta.
tá? O Flamengo tem que elevar o salário dele, porque ele já chegou num patamar de jogador profissional. Não dá para ele continuar com o mesmo salário que ele tinha. Então, o Flamengo está negociando isso e também um aumento dessa multa. Mas, galera, sinceramente, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir segurar por muito tempo o Lohan. E seria ótimo, né? Porque ajudaria muito nesse elenco rubro-negro. Então, substituto para Arrascaeta, a gente já tem. É o Lohan, pô. A gente tem o De La Cruz, que é um cara cerebral no time, o Arrascaeta, que é cerebral também, e temos agora o Lohan, que pode ser um baita de um substituto para o Arrascaeta. Essa é a minha opinião, gostei muito também do Gerson jogando na ponta direita. Foi aquilo, né, galera, que eu falei antes do jogo, o Flamengo reforçou o seu meio campo, o Gerson estava como um ponta direita, mas ele não jogou tão para ponta assim. As características dele são características mais recuadas, e ele com o Lohan mandaram muito bem. O Gerson deu o passe pro primeiro gol, jogou muito bem mesmo, né? Tava sendo alvo de críticas da torcida, e é aquilo, muitas pessoas colocaram que o craque do jogo foi a torcida rubro-negra. Realmente, foi craque lá dentro do Maracanã, apoiando o time o tempo inteiro, e nas cobranças, galera, quando o time não joga bem, é bom sim fazer esse tipo de cobrança lá no Ninho do Urubu, como foi feito. Dá uma despertada nos jogadores. Vocês viram que o elenco do Flamengo entrou dentro de campo com uma outra característica, né? Com outro estilo de jogo e sem os pregos nos pés que estavam tendo nos outros jogos. O Flamengo parecia muito estático dentro de campo, mal se mexia, era aquilo que a gente falava, só o De La Cruz estava correndo no elenco do Flamengo, e dessa vez a gente viu um time todo ligado. Então, aquele cheirinho no cangote que a nação às vezes dá, sem quebrar nada. A torcida do Flamengo não agrediu ninguém, não bateu no carro de ninguém. Única coisa que a torcida fez lá no Ninho do Urubu nos protestos foi jogar pipoca. Pipoca diante de um time que estava sendo um time pipoqueiro, parado dentro de campo, estático dentro de campo. E nesse jogo a gente viu totalmente diferente. Eu pergunto para os senhores, gostaram da partida do Lohan, do Gerson principalmente, que estava sendo muito contestado, e o Tite colocou ele numa posição diferente, mas o próprio Gerson falou, tá no chip, tá tranquilo, eu jogo qualquer posição, naquela posição também jogo. E ele engoliu naquela posição. Cebolinha também, muito importante no time do Flamengo, ele falou que do jeito que estava, não dá para ficar. Os jogadores conversaram bastante e conseguiram chegar a um denominador comum. Todo mundo correndo e a nação rubro-negra feliz fora de campo. É isso, galera. Volta do Cebolinha. O que vocês acharam do Gerson, tá? É importante a opinião dos senhores. O Rossi, gostaram também da atuação dele? O cara fechou o gol, assim como um goleiro do Corinthians. Mas como a gente teve muito mais volume, é isso. Ganhamos os 3 pontos, estamos na 3ª colocação, Atlético Paranaense é o primeiro colocado e o Flamengo vai em busca desse Brasileirão. Se a gente jogar todos os jogos do jeito que a gente jogou contra o Corinthians, a gente vai conseguir um degrau a mais no Campeonato Brasileiro, pelo menos é a minha opinião. E aí, gostaram do jogo do Flamengo? Tudo que vocês tiverem ali para comentar, por favor, comentem sobre essa partida, porque deu uma lavada na alma dos rubro-negros. E agora falando sobre mercado da bola, o Flamengo tem interesse numa negociação com Vitor Roque. Vitor Roque, que atualmente está no Barcelona, mas é um ex-jogador do Atlético Paranaense, uma joia que foi vendida a peso de ouro. Mas como o Barcelona não está bem, o Vitor Roque também não vem vindo no seu melhor futebol e não está sendo aproveitado pelo Barcelona. Essa informação quem trouxe foi o jornalista Mauro Santana. Então, o Flamengo tem interesse, e esse interesse seria por um empréstimo, né? Até porque o valor que o Barcelona pagou pelo Vitor Roque, nenhum clube brasileiro tem bala na agulha para pagar. Mas o interesse do Flamengo seria num empréstimo, até para colocar a carreira de novo do Vitor Roque nos trilhos. E o Flamengo, segundo o Júlio Miguel, tem a intenção de dar prioridade à venda ali do Lohan pro Barcelona, né? Seria essa a maneira de beneficiar o Barcelona para que a gente conseguisse a contratação desse atacante. A gente sabe que o Atlético Paranaense, ele geralmente valoriza muito os seus atletas e geralmente vende por um valor acima dos demais clubes. Foi assim na venda do Santos para o Flamengo, na venda do Marcelo Cirino para o Flamengo, entre outros jogadores. Pode ser que o Vitor Roque seja um desses jogadores que foram vendidos ali a um preço maior do que o seu futebol, e sabendo disso o Flamengo enxerga que aqui ele consegue uma vitrine maior, consegue retomar a sua carreira. O que vocês acham? Será que valeria a pena a gente buscar esse atacante? Porque o Flamengo vai no mercado no meio do ano. A janela mais forte do Flamengo geralmente é essa janela
do meio do ano. Então, o Flamengo não descarta trazer um lateral direito, trazer mais um volante, mais um meio-campo e também mais um atacante. É isso. Vocês dariam prioridade aí à venda do Lohan lá para a Europa? Até porque o futebol que o Lohan tá jogando, a gente não pode descartar mesmo uma ida dele para o velho continente. Então é isso. O Flamengo daria prioridade para o Barcelona, não é que estaria dando ali um desconto para se eles quisessem comprar o Lohan. E sim, uma preferência para a gente conseguir trazer o Vitor Roque para o Flamengo. Sinceramente, galera, o Vitor Roque, pelo que ele jogou no Atlético Paranaense, é um jogador diferenciado. Mas é aquilo, né? Tem jogador que é apenas uma fase ali na carreira. Tomara que não seja o caso do Vitor Roque, caso a gente traga esse jogador. Vocês gostariam de ver o Vitor Roque no Flamengo?